Então, pessoal, vamos lá? Que tal? Marli, Tisífone e Alecto é o nome das outras duas. As três fúrias chamam-se Tisífone, Alecto e Megera. Há muitos momentos em que aparecem mais outras personagens, porque a mitologia grega não tem uma única forma, digamos, não tem uma única versão oficial, e ela é, na verdade, tem um conjunto de versões, portanto, às vezes você tem uma outra informação. Não se assuste com isso. O melhor dicionário que existe no mundo de mitologia grega chama-se Dicionário de Mitologia Grega de Pierre Grimard. Você precisar comprar um livro desse, esse é o livro para comprar. Tem em português, muito bem traduzido, uma tradução portuguesa de primeira qualidade. Pierre Grimard. Pierre Grimald. Grimald assim, com L no final. G-R-I-M-A-L. Grimald. Alecto. São as três fúrias. Quando elas são três, então elas têm esses três nomes aí. Não conheço. Mas em termos de dicionário, esse é o dicionário maior de todos. Esse é o grande dicionário escrito sobre mitologia grega. Esse é garantido, é uma maravilha, viu? Uma maravilha. Muito bom, muito, muito bom. Muito completo, muito preciso, muito rígido, tudo certo. Tá. Nossa, você não sabe, é impossível fazer, por exemplo, as genealogias. Você não consegue fazer uma árvore genealógica única para todo mundo, porque há contradições entre as personagens, eles estão tudo torto, sabe? Não dá para fazer uma árvore genealógica. Eu já tinha percebido. Porque então você consegue fazer árvores genealógicas parciais, mas não de todo mundo. No livro do Pierre Grimard deve ter aí, sei lá o quê, uns 40 esquemas de árvore genealógica, por aí mais ou menos. Dentro do mesmo livro tem 40 árvores, 40 esquemas genealógicos, porque não dá para fazer um só, não é possível, ele é todo contraditório. As datas, as épocas não coincidem, é tudo complicado. Isso não é alguma coisa que alguém inventou, isso é um conjunto de tradições orais, né? Portanto, está naturalmente sempre muito solto, né? É isso. Ok, pessoal, vamos continuar então? Quando nós deixamos o pobre Orestes aqui, agarrado na estátua de Palas Atena, que é para pedir para Palas Atena não deixar as fúrias pegarem, porque se elas o pegarem, elas vão levá-lo para o Tártaro vivo, para passar os piores tormentos, porque esse seria naturalmente o destino dos criminosos como os matricidas, como é Orestes, não é? E ele então vai pedir a Palas Atena ajuda. Será que ela vai dar? Vamos ver. Continuamos então. Inês, por favor. Enquanto isso, as fúrias seguem as pegadas de Orestes como velozes cães de caça. Elas veem Orestes cingindo com seus braços a santa imagem de Palas Atena e se aproximam dele. As fúrias não querem que Orestes vá a julgamento porque o sangue maternal se derramado nunca, jamais poderá refluir. Após correr e se entranhar na terra, está perdido para todo o sempre. E querem levá-lo, ainda vivo, para os abismos mais fundos da terra, onde afinal possa pagar o preço que um matricida deve à sua mãe. Após ouvir estas ameaças, Orestes argumenta que um mestre sábio lhe havia dado ordens peremptórias para manifestar-se decididamente. É o que ele fez. Quem é esse mestre sábio? É o Apolo. O Apolo é que é o consultor dele. Tá? O sangue em minhas mãos está adormecido e desbotou. A mácula do matricida está lavada. Ainda fresca em minha pele, ela foi removida por um deus, por Febo, que é o nome latino de Apolo, em seu altar após a purificação propiciada pela imolação de um porco. Como as fúrias se aproximam cada vez mais, Orestes conclama a ajuda de Atena, prometendo transformar todos os numerosos habitantes de Argos em seus aliados mais leais e valiosos, e suplica a ela que o venha salvar daquele bando. O Corifeu faz pouco de seu desespero. O Corifeu é uma fúria também, né? Lembra que o coro é feito de fúrias também. O Corifeu também é uma delas. Assim como não te salvou o próprio Apolo, Atena também não te ajudará, Orestes.
Perecerás na mais completa solidão, com tua alma abandonada para sempre pela alegria, sombra privada do sangue sugado pelas potestades infernais. Pelos poderes infernais. Nossa Senhora, que horror. Né? Imaginaram uma coisa dessa? Quer dizer, imagine isso num teatro, que coisa maravilhosa, em que você pega as fúrias e coloca uma de mão dada com a outra, e aquele círculo vai se fechando em cima do Orestes. Elas cercam Orestes e vão se fechando, e ele vai se desesperando no meio daquele círculo do qual ele não consegue escapar. Imagine que cena maravilhosa não seria montada desse jeito, né? Não é? Nesse momento as fúrias estão quase levando Orestes embora. Orestes cospe na direção do Corifeu. Este promete transformá-lo na iguaria de nosso banquete. As fúrias do coro cercam Orestes dançando de mãos dadas. Fechemos este círculo dançante, cantemos este pavoroso hino anunciando como nosso bando reparte a sorte entre todos os homens. Ah, noite, minha mãe, que me pariste para dar o castigo inelutável tanto a todas as criaturas vivas como às que já não podem ver a luz, escuta-me. O Deus Filho dileto quer humilhar-me salvando esta presa, cujo destino é expiar morrendo um crime sem perdão, o matricídio. O Deus Filho dileto é Apolo, Apolo, Leto, o Latona, como dizem os latinos, é a mãe de Apolo e de Ártemis, são irmãos gêmeos também. Apolo e Ártemis são irmãos gêmeos, são filhos de Leto, ambos. Não é? A Ártemis é aquela bravinha, lembra? Aquela aquela caçadora. Né? A Ártemis em Roma chama-se Diana, que é a deusa da caça. Então, a Ártemis em latim é Diana. Não é? Muito bem. O coro. O ofício que o destino inexorável fixou e nos impôs eternamente é perseguir todas as criaturas lançadas por sua própria demência na via tortuosa do homicídio até descerem ao profundo inferno. Nem mesmo a morte as livrará da pena. Quando nascemos, foi-nos confiada esta prerrogativa. Os imortais não podem estender as suas mãos para usurpá-la, nem aparecer como convivas em nossos banquetes, mas, em compensação, nunca vestimos roupas imaculadamente brancas. Nossa incumbência é destruir as casas onde a discórdia, sem ser convidada, vem instalar-se perto da lareira e causa a morte de um ente querido. Por mais potente que seja o culpado, erguemo-nos imediatamente e iniciamos a perseguição até matá-lo na poça de sangue ainda fresco da mísera vítima. Aqui estamos e nosso propósito é evitar que divindades novas tenham de arcar com essa obrigação. Também queremos afirmar agora que falta a qualquer Deus autoridade para afastar-nos de nosso dever. Como elas são mais velhas do que os deuses que mandam no Olimpo, elas têm mais autoridade que Zeus, por exemplo. Nem Zeus pode com elas. Ou elas são convencidas a fazer outro jeito, ou elas não podem ser impedidas. Então Orestes não pode sequer ser conduzido à presença de um deles em busca da divina decisão. Quer dizer, ela está dizendo que Orestes não tem nem mesmo o direito de estar ali pedindo a Apolo, pedindo a Palas, né, clemência. Entra Atena, dizendo ter ouvido de muito longe um estridente apelo, e que vendo à sua frente um bando insólito de visitantes, não se sente temerosa, porém há em seus olhos natural espanto. Chegou a dona da casa agora, né? Finalmente chegou a Palas Atena e vê aquela bagunça toda, quer dizer, são as fúrias tentando puxar Orestes para o inferno, Orestes agarrado na estátua dela, né? Então ela vai ter que resolver o problema agora, né? Vocês estão enxergando teatralmente isso? Né? Tá, então continuamos. Quem sois então? Estou falando a todos vós, ao estrangeiro piamente acocorado aos pés de minha imagem, que é Orestes, e também a vós, cuja figura estranha em nada se assemelha a criatura alguma. Os deuses não vos contam entre os numes celestes e vossas feições?
em nada lembram as dos homens e mulheres. Mas insultar quem não nos deu qualquer motivo para ser denegrido ou mesmo censurado, além de ser injusto, é contra a equidade. Não, chega já chutando a porta, né? Chega botando ordem, né? Que bagunça é essa aqui? Né? Isso é Palas Atenas botando ordem naquela confusão. As fúrias dizem ser tristes descendentes da negra noite, apresentam suas credenciais e pedem para relatar suas prerrogativas. Fomos buscar em sua casa um assassino. E para onde o leva essa perseguição? Para um lugar onde ninguém se sente alegre. Que é o inferno, né? E o maldizeis com gritos quando ele vos foge? É, sim, pois ele ousou matar a própria mãe. Alguém o constrangeu a cometer o crime ou ele tinha medo de alguma vingança? Mas pode a compulsão levar ao matricídio? Então, estão aqui neste momento duas partes e ouvi apenas a metade dessa história. Quer dizer, ela quer também que Orestes diga a sua versão. Mas ele não jurou nem quis que nós jurássemos. Aqui há uma linha misteriosíssima, porque não há explicação para essa linha no resto da peça. Né? Não há nenhuma menção anterior a alguém ter que jurar ou não jurar. Então aqui ninguém entende muito bem dentro da própria, entre os especialistas, o que é que se quer dizer com esse que não jurou, não quis que nós jurássemos. Bom. Quereis parecer justas, mas não estáis sendo. Que pretendes dizer? Explica-te melhor, pois bem se vê que não és pobre em sapiência. Digo que os juramentos não têm o poder de transformar uma injustiça em ato justo. Então, depois de ouvi-lo, julga retamente. Pretendeis confiar na decisão da causa? E por que não? Assim seremos reverentes a quem é digno de nossa veneração. Pronto, as fúrias aí agora aceitam, não é? Aceitam que Atenas decida quem é que tem culpa aí, não é? Quem vai ser condenado ou não. Ou melhor, se Orestes deve ou não deve ser condenado pelo matricídio. Atena dirigindo-se a Orestes. Agora é a tua vez. Responde-me, estrangeiro. Primeiro fala-me da terra onde nasceste, de tua raça e também de teus infortúnios, antes de dar respostas às acusações. Se tens de fato confiança na justiça, tu, que procuras proteção junto ao meu templo, e envolves minha santa imagem com teus braços, como se fosses piedoso suplicante igual ao celebrado Ixion. Ixion é o rei dos Lápidas, que, tendo matado o sogro, pediu clemência a Zeus, que a concedeu. Esclarece-me sobre os reais motivos da perseguição. Orestes conta sua vida e diz a deusa que há muito tempo se livrou de sua mácula nos lares por onde passou e nas viagens que fez por tantas terras e através dos mares. Quando esteve esse lado, né, pela mãe e pelo primo, né, fora de Argos. Argos é a minha pátria. O nome de meu pai tu o conheces muito bem. Na guerra de Troia, Palas Atena combate ao lado dos helenos. Dos gregos, portanto. É Agamenon, comandante de homens e naus. Com tua ajuda ele fez Troia desaparecer da terra. Este famoso rei morreu ingloriamente no dia em que, depois de terminada a guerra, voltou vitorioso ao lar. A minha mãe, levando a termo seus desígnios tenebrosos, atreveu-se a matá-lo depois de envolvê-lo numa rede tecida em cores variadas, que ainda existe para ser um testemunho do crime pérfido dentro de uma banheira. Crime dentro da banheira. Aí vocês lembram da Charlotte Corday, que matou o Marat na Revolução Francesa da mesma maneira, né? Matando no banho. Pessoal, olha aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó, todos os esquemas narrativos, todos os esquemas de narração estão dentro da Ilíada e da Odisseia e do teatro grego. Todo o resto é mera repetição dos esquemas antiquíssimos que estão todos aqui. Se você ler a Ilíada e ler a Odisseia, na Odisseia a história da morte de Agamemnon é diferente. Ele não foi morto
no banho, mas teria sido morto num banquete que a mulher deu a ele no mesmo dia da chegada, sempre no mesmo dia da chegada, nos dois casos. Ele vai participar de um banquete, ele e todos os outros gregos que vieram com ele de Troia são todos mortos numa emboscada que fazem a ele no dia da chegada. Então há variações, entende? Vocês compreendem que não há uma única maneira de contar essas histórias. A versão aqui de Ésquilo é de que ele foi morto com uma rede. A versão de Eurípides, que está no texto chamado Orestes tem uma peça chamada, Eurípides tem uma chamada Orestes, que conta a mesma história, mas Eurípides contando. Também a explicação que se dá é da rede. Então há diversas versões do mesmo assunto. Após um longo exílio, regressei à pátria e matei minha mãe. Não negarei o fato, para punir a morte de meu pai querido. Tão responsável quanto eu pelo homicídio é o próprio Apolo, cujo oráculo veraz, para incitar meu coração, mostrou-me as penas. A nota, entre elas está a própria perseguição pelas fúrias. Mostrou-me as penas que eu sofreria se não quisesse cumprir as suas ordens para punir os culpados. O Apolo, para tentar convencê-lo a matar a mãe, assim, ó, se você não for lá e matar a sua mãe, as fúrias vão te pegar. Quer dizer, o Apolo usou no processo de convencimento do rapaz para matar a mãe, usou a própria argumentação de que se ele não matasse, é que ele seria perseguido. Decide tu se meu ato foi justo ou não. Estou em tuas mãos. Haja o que houver comigo, aceito resignadamente o veredito. Atena decide acolher a súplica de Orestes, não sem lembrar-lhe, meio a contragosto, de que aquelas criaturas que o perseguem, sem dúvida, são detentoras de direitos, merecedores de toda a sua atenção. As fúrias não estão erradas, elas têm um direito histórico de fazer o que estão fazendo, não estão exorbitando, elas estão cumprindo a sua obrigação. Então a palavra da Atena deixa claro que as fúrias têm direito de serem fúrias, as fúrias têm direito de serem fúrias. Decide constituir tribunal com os melhores entre todos os cidadãos da sua Atenas, para que julguem esta causa retamente, fiéis ao juramento de não decidirem contrariamente aos mandamentos da justiça. Este teria sido o primeiro tribunal ateniense. Quando Atena sai para convocar os juízes, o coro se inquieta. Prognosticamos para muito breve o advento de uma grave subversão devida a novas leis, se triunfar a causa torpe deste matricida. Olha que maravilha isso, pessoal. O coro, que é composto de fúrias, fala assim: alguma coisa muito grave vai acontecer se esse Orestes aí sair livre dessa. Por quê? Porque se estará quebrando uma regra, digamos assim, antiquíssima, que é a regra de que os matricídios devem ser punidos com o tártaro, com a perseguição das fúrias. Logo, seu crime justificará o desrespeito de todos os homens, e talhos incontáveis de punhais licitamente dados pelos filhos serão a recompensa de seus pais antes de se passarem muitos anos. Isso acontecerá porque as fúrias, cuja incumbência é vigiar os homens, terão cessado displicentemente de provocar rancor contra assassinos. A partir deste dia, soltaremos os freios que até hoje contiveram os homicidas de todos os tipos. Os homens perguntar-se-ão atônitos, cada um deles prestes a contar as desventuras de seus semelhantes, quando terminarão suas desditas ou quando poderão ter uma trégua, mas seu único alívio, infelizes, será trocar conselhos e remédios inúteis para a cura de seus males. E quando algum mortal for atingido pelo infortúnio, não nos peça ajuda nem nos invoque desvairadamente. Fúrias em seus tronos! Justiça! Talvez esses gemidos tristes venham de um pai ou de uma transtornada mãe, vítimas novas de um destino insólito, pois a justiça neste dia vê que seu reduto está desmoronando.
Às vezes o temor é bom e deve, como se fosse um guardião da mente, manter-se vigilante em seu lugar. Que coisa maravilhosa isso, né, pessoal? Não perceberam que maravilha isso? Quer dizer, se nós perdermos esta decisão, nós, fúrias, perdemos, os seres humanos perderão o medo da vingança, perderão o medo da cruel punição e, portanto, isso irá mudar a história da humanidade. Dizem as fúrias, então, preocupadas, o coro, né? O coro que está falando, preocupada com o que vai acontecer, da possibilidade de o Orestes sair livre dessa história, já que ele será julgado por um tribunal humano, que a Palas Atena está montando lá, recolhendo os 10 cidadãos melhores e trazendo para formar um júri. Continuamos, por favor. Atena volta seguida por um arauto que apresenta os 12 juízes convocados. São 12, não são 10. Orestes fica de pé em frente ao coro. Entra Apolo dizendo ter vindo testemunhar e insiste em que ele é o responsável máximo pelo crime de morte contra a mãe de Orestes. Atena abre os debates e o corifeu, no papel do acusador, começa a interrogar o réu. Atena, dirigindo-se às fúrias do coro. Quero dizer-vos que a palavra agora é vossa e declarar que estão abertos os debates. Falando em primeiro lugar, o acusador deve instruir-nos claramente sobre os fatos. Embora sendo muitas, falaremos pouco. Dirigindo-se a Orestes. Dá a cada pergunta uma resposta lúcida. Dize primeiro se mataste a tua mãe. Matei-a, sim, e não posso negar o fato. Já nos é favorável uma das 3 quedas. A nota diz, nas competições gregas de luta livre, o vencedor precisava derrubar o oponente 3 vezes. Quer dizer, a primeira já está 1-0 para nós. Né? O primeiro tombo já levou Orestes, porque admitiu que matou a mãe. Orestes diz, ainda não caí, por que te vanglorias? Revela então como te atreveste a matá-la. Direi, com minha espada cortei-lhe a garganta. Quem te persuadiu? Que conselhos te deram? Orestes apontando para Apolo. Foi este Deus que agora é minha testemunha. O Deus profeta comandou o matricídio? Ele é Deus profeta porque ele que lê lá, ele que traz as mensagens de Zeus lá no oráculo de no oráculo de Delfos, né? Por isso que ele é Deus profeta. Orestes diz, foi ele, e não me queixarei de meu destino. Não pensarás assim após o veredito. Tenho fé em meu pai, ele me ajudará. O pai dele está morto, né? Tem fé no espírito do pai dele. Tu, que mataste a tua mãe, tens fé nos mortos? Ela se maculou em 2 assassinatos. Mas como? Explica-te diante dos juízes. Matando seu marido, ela matou meu pai. Portanto, matou 2. A maneira de... Viu como os advogados já eram espertalhões naquela época? Viu como os advogados já eram um problema naquela época? Corifeu diz, mas vives e ela já se redimiu morrendo. E por que não a perseguiste e a puniste com o doloroso exílio enquanto ela viveu? Em suas veias não corria o mesmo sangue daquele homem cuja vida ela tirou. Pensas que eu e ela somos consanguíneos? Quem, senão ela, te nutriu no próprio ventre? Renegas, assassino, o precioso vínculo que é o mesmo sangue unindo mãe e filho? Ele não aceita o parentesco com a mãe porque ele está horrorizado com a mãe. Ele não quer ser filho dela, mas ele é filho dela, não há o que discutir. Né? Orestes pede o depoimento de Apolo. Não vou negar a prática do ato em si, mas desejo saber se, em tua opinião, este homicídio pode ser justificado. Apolo, fazendo o papel da defesa, começa sua intervenção advertindo nunca ter pronunciado uma simples palavra que não fosse inspirada pelo próprio Zeus, pai dos deuses olímpicos. Quer dizer, o acusador é o corifeu do coro das fúrias e o de defesa é o Apolo. Concentra
sua argumentação na forma covarde e insidiosa com que Agamenon fora assassinado. O marido voltava de uma guerra longa depois de vencer quase todas as batalhas. Sua mulher o recebeu com falso amor e levou-o a banhar-se. Quando ele saía da banheira sinistra, ela o envolveu num longo manto e num instante o abateu, preso naquele pano cheio de bordados como se fosse uma armadilha sem saída. Foi este o fim ignóbil de um herói sem par, o comandante em chefe de naus incontáveis. Que é o exército, né, a esquadra que foi para a guerra de Troia. O Corifeu tenta desqualificar o argumento apolínico, acusando Zeus de ter acorrentado seu próprio pai, Cronos. Apolo contra-argumenta que Zeus sabe desatar correntes, mas não pode trazer Agamenon da morte. Meu pai não tem contra este mal recurso algum, ele que pode derribar ou levantar todas as coisas sem a mínima fadiga. O Corifeu insiste em que Orestes estaria permanentemente marcado pelo derramamento do sangue maternal. Apolo contesta tal pretensão. Responderei também a isto e saberás que todos os meus argumentos são corretos. Aquele que se costuma chamar de filho não é gerado pela mãe. Ela somente é a nutriz do germe nela semeado. De fato, o Criador é o homem que a fecunda. Pronto, está vendo? Aí, agora ele acabou o Apolo está argumentando em favor da inexistência do papel feminino na geração de crianças. Você viu como os advogados eram picaretas e pilantras nessa época? Não aprenderam nada no mundo moderno, né? Está vendo que a argumentação ele está querendo dizer assim, não, mas não tem importância o matricídio, porque o Apolo defendendo Orestes, né? Porque o matricídio é, afinal de contas, o quê? É um crime contra a mãe, mas o que é a mãe? Mãe não é nada, porque no fundo é o pai quem é responsável 100% pela produção da criança. Muito bem. Ela, como uma estranha, apenas salvaguarda o nascituro quando os deuses não o atingem. Era uma espécie de depósito de feto. Oferecer-te-ei uma prova cabal de que alguém pode ser pai sem haver mãe. Eis uma testemunha aqui, perto de nós, Palas. Palas Atena nasceu de uma rachadura feita por Hefesto na cabeça de Zeus, logo sem a intermediação de uma mãe. Olha. Palas, filha do soberano Zeus Olímpico, que não cresceu nas trevas do ventre materno, alguma deusa poderia, por si mesma, ter produzido uma criança semelhante? Encerrada a instrução, Atena convoca os juízes a votar, mas antes adverte. Prestai toda a atenção ao que instauro aqui, atenienses, convocados por mim mesma para julgar pela primeira vez um homem, autor de um crime em que foi derramado sangue. Pronto, quer dizer, aí é o primeiro julgamento humano de um crime. Primeiro julgamento, primeiro tribunal do júri da história humana. É isso que simbolicamente está significado aqui. A partir deste dia e para todo o sempre, o povo que já teve como rei Egeu terá a incumbência de manter intactas as normas adotadas neste tribunal nas colinas de Ares, onde as Amazonas, iradas com Teseu, instalaram seus tronos e ergueram suas tendas quando aqui chegaram na tentativa de conquistar a cidade. Pronto, a partir desse momento em diante, fica estabelecido os princípios de direito nas colinas de Ares. O que é que são as colinas de Ares? É aquela montanha onde fica o Partenon, em cima são as colinas de Ares. E o que ela se refere aqui? Houve um episódio na história de Atenas e as Amazonas tentaram invadir Atenas para se vingar de Teseu, que havia roubado lá, que havia feito lá um desaforo. Havia matado a Hipólita, se não me engano, a Hipólita, que era mãe de Teseu, que era mãe de Hipólito, aquele Hipólito depois filho de Fedro, né? Mas essa é outra história. Então, ficou estabelecido, veja que coisa extraordinária isso aqui. É como se estivesse estabelecido agora, pela primeira vez na história humana, ali naquele Partenon, os princípios de direito humanos, quer dizer, os princípios pelos quais os homens seriam julgados a partir daí.
Em frente à fortaleza dos atenienses, elas ergueram as muralhas altaneiras da nova cidadela. Nas proximidades fizeram santos sacrifícios ao deus Ares, dando por isso à elevação rochosa o nome preservado de Colina de Ares. Colina de Ares é o mesmo que Aerópago. Sobre esta elevação, digo que a reverência e o temor, seu irmão, seja durante o dia, seja de noite, evitarão que os cidadãos cometam crimes, a não ser que eles prefiram aniquilar as leis feitas para seu bem. Quem poluir com lodo ou com eflúvios turvos as fontes claras não terá onde beber. Nem opressão, nem anarquia. Eis o lema que os cidadãos devem seguir e respeitar. Desrespeitar as regras de direito é poluir com lodo as águas que você irá de beber. Quer dizer, de agora em diante fica sendo uma obrigação sagrada respeitar os princípios de justiça. Isso aqui tudo é uma explicação mitológica para contar como é que a justiça é estabelecida concretamente no mundo humano. Muito bem. Proclamo instituído aqui um tribunal incorruptível, venerável, inflexível, para guardar, eternamente vigilante, esta cidade, dando-lhe um sono tranquilo. Eis a mensagem que vos quero transmitir, atenienses, pensando em vosso futuro. Levantai-vos agora de onde estáis, juízes, e decidi com vossos votos esta causa. Enquanto os juízes votam, Corifeu e Apolo discutem, trocam insultos e fazem acusações mútuas. O promotor e o advogado ficam brigando lá enquanto os juízes decidem. O Apolo: não pensais que é justo ser benevolente com quem nos dirige uma prece reverente, ainda mais quando precisa de socorro? Anulas a partilha feita há muito tempo e enganas com teu vinho antigas divindades. Desgosta-vos a decisão a ser tomada e apenas cuspireis sobre quem vos enfrenta um veneno de agora em diante inofensivo. Sentes prazer em humilhar nossa velhice, Deus novo. Espero ouvir o veredito aqui, freando a minha ira contra esta cidade. Atena declara que será a última a pronunciar o voto e que o somará aos favoráveis a Orestes. Muito bem, está inventado o voto de Minerva. Porque Palas Atena é Minerva. O nome romano de Palas Atena é Minerva. O que é o voto de Minerva? É o voto de desempate. Pois onde é que ele foi inventado? É exatamente aqui nesta linha que nós acabamos de ler. Entenderam o que é o voto de Minerva? É o voto que a Palas Atena dá a favor de Orestes se houver um empate entre os dois. Repararam? Ela vai somar o voto dela a favor de Orestes. Quer dizer, se der 6-6, Orestes será salvo pelo voto dela. Ela tem, portanto, o voto de desempate caso haja empate. Não é? E ela, então, declara o seu voto a favor de Orestes. Você está sabendo, né? Daí, que vai ser a favor dele, né? Mas ele ainda não sabe se vai ser, porque pode ser que ele tenha. Declarou, né? Ela declarou que o voto dela é a favor dele. Quer dizer, se houver empate, ela causa o ganho da causa por ele, para ele. Compreenderam isso? Esse voto de desempate passou a se chamar na vida, no mundo, de voto de Minerva. Por que voto de Minerva? Porque é o voto da Minerva. Porque Minerva é a mesma coisa que Palas Atena. É o nome romano de Palas Atena, é Minerva. Podia ser o voto de Palas Atena, mas não se consagrou com esse nome grego, mas se consagrou apenas com o nome romano. Já está explicado, então, a nota. Atena. Serei a última a pronunciar o voto e o somarei aos favoráveis a Orestes. Nasci sem ter passado por ventre materno. Meu ânimo sempre foi a favor dos homens, à exceção do casamento. Apoio o pai. Logo, não tenho preocupação maior com uma esposa que matou seu marido, o guardião do lar. Para que Orestes vença, basta que os votos se dividam igualmente. Ouviram isso? A Palas Atena está dizendo que o voto dela é favorável ao homem. Parece, né? Mas não é tanto quanto vocês pensam, porque em seguida a gente vai entender por que é assim, tá? Daqui a pouquinho a gente vai entender. Mas é a mulher que falou, viu? Não adianta você me dizer que foi um homem que escreveu.
Tá? Certamente foi a mulher do Eurípides, do Ésquilo, que escreveu esse pedaço. Enquanto são contados os votos, Orestes considera: degolam-me ou ainda verei a luz do dia? E o Corifeu se inquieta: e para nós a ruína ou conservar ainda nossas prerrogativas imemoriais? Desculpe, vejam só a dúvida do será que eu vou sair dessa? A dúvida do Corifeu. Para nós a ruína ou conservaremos as nossas prerrogativas imemoriais muito, muito, muito antigas? A prerrogativa de produzir a justa retribuição para o crime, né? Portanto, de punir o crime com o castigo. Sai o veredito. Atena comunica aos presentes que Orestes foi absolvido de um crime de morte. Os votos dividiram-se em somas iguais. Orestes exulta e confirma solenemente que jamais um homem investido no poder em Argos empunhará armas contra Atenas. Porque Atenas é a cidade protegida por Palas Atena. Então, como retribuição por ela ter quebrado esse galho para ele, ele promete que Argos nunca mais irá atacar Atenas, que é a cidade protegida por Palas Atena. Compreenderam? Funcionou, portanto, o voto de Minerva aí pela primeira vez na história. Os deuses antigos rebelam-se com o resultado, ameaçam Atena e, por extensão, toda a humanidade. O coro. Ah, deuses novos, como espezinhais as leis antigas, pois arrebatais de nossas mãos o que sempre foi nosso. E nós, infortunadas e menosprezadas, faremos com que este solo sinta o peso todo do nosso rancor. Ai, ai de nós, nosso mortal veneno vai ser a arma de cruel vingança. As gotas, destiladas uma a uma por nossos corações, custarão caro a este povo e a sua cidade. Uma praga mortal sairá delas, fatal a todos os frutos da terra e aos vossos filhos. Ah, nossa vingança, caindo sobre vosso chão, a praga será a ruína deste território. Gememos sem saber o que fazer. Ah, nós, filhas da tenebrosa noite, sofremos a maior humilhação. Mas só as ameaças, né? Quer dizer, agora a Palas Atena tem um problema. Porque, tendo perdido a votação, né, tendo sido derrotada, as fúrias tendo sido derrotadas, agora as fúrias querem vingar-se de Atenas. Estão prometendo aqui produzir os maiores desastres e pragas e problemas para vingar-se dos atenienses que as humilharam a esse ponto. Ou seja, se as fúrias até então não tinham nenhuma autoridade sobre elas, se elas tinham toda a autonomia porque elas estavam cumprindo, digamos, aquela lei mais básica, mais elementar da justiça que existia desde tempos imemoriais, agora elas foram meio que tapeadas aí por esse julgamento que a Palas Atena arrumou. E agora as fúrias estão dispostas a se vingar dos atenienses. Orestes foi embora todo feliz da vida. Não será mais mandado para o Tártaro. Não por esse crime, né? Não é? No entanto, Palas Atena agora tem um problema. Como é que ela faz para cuidar dessas furiosas, dessas megeras furiosíssimas? E agora? Palas Atena tenta negociar com elas, mas as fúrias estão irredutíveis. Vossa vontade é derramar sobre esta terra a vossa ira. Peço-vos que reflitais em vez de agir obedecendo aos vossos ímpetos. Não insistais em tornar este solo estéril, deixando transbordar de vossos lábios sacros uma espuma raivosa que destruiria todos os germes produtores de alimentos. Desejo oferecer-vos de maneira justa asilo e proteção nesta cidade. Aqui, no trono de vossos altares reluzentes, tereis assento e o respeito de meu povo. Olha que esperta que ela é, né? As fúrias não são homenageadas em lugar nenhum, porque elas são medonhas, elas são horrorosas, elas são criaturas insuportáveis, elas não são homenageadas por ninguém. O que está propondo a Palas Atena fazer? Está propondo montar um templo para as fúrias em Atenas para que elas possam ser também homenageadas como qualquer outro deus. Ou seja, está trabalhando com a vaidade das fúrias, que não são reconhecidas como benignas por ninguém e que, portanto, são desprezadas e desconsideradas. Não é? Elas são desagradabilíssimas, ninguém quer nada com elas.
E agora está Palas Atenas propondo que criar um culto às Eríneas, né? Fúrias ou Eríneas, fúrias em Roma, Eríneas em grego, um culto às Eríneas lá em Atenas. Vamos ver se elas topam. O coro diz: ah, deuses novos, reduzis a nada as leis antigas, pois estáis tirando de nossas mãos o que sempre foi nosso. E nós, infortunadas e aviltadas, faremos com que este solo sinta o peso todo do nosso rancor. Ai, ai de nós! Nosso mortal veneno vai ser a arma de cruel vingança. As gotas destiladas uma a uma por nossos corações custarão caro a este povo e a sua cidade. Uma praga mortal sairá delas, fatal a todos os frutos da terra e aos vossos filhos. Ah, nossa vingança, caindo sobre vosso chão, a praga será a ruína deste território. Gememos sem saber o que fazer. Ah, nós, filhas da tenebrosa noite, sofremos a maior humilhação. Elas repetem o mesmo texto, porque elas de fato não gostaram da proposta. Elas continuam decididas a acabar com Atenas, para se vingar de Palas Atenas, que conduziu, afinal de contas, a tal da humilhação que elas teriam sofrido ali. Atena faz velada ameaça às fúrias. Sei a maneira de abrir o compartimento onde os raios divinos estão encerrados. Quer dizer, se vocês continuarem assim, eu pedi para Deus mandar uns raios para vocês. Vocês não estão, olha aí, né? Não é isso? É uma certa ameaça. Então. Mas insiste em que elas se conformem e recebam as honrarias que lhes cabem por direito. Palas oferece-lhes a hospitalidade de um santuário permanente em Atenas. Pode deixar de ler essa nota, depois eu explico essa nota. Tá. As fúrias recusam. Nós, deusas muito antigas, não queremos ter esta sorte e residir aqui como seres impuros e malditos. Não, todas nós estamos respirando a mais intensa cólera e vingança. Ah, terra e céu, ah, quanto sofrimento invade agora nossos corações. Ouve-nos, noite, ouve-nos, nossa mãe. Deuses maliciosos e perversos despojam-nos de nossas honrarias, nunca negadas e hoje suprimidas. Atena faz uma profecia e renova sua oferta. Agora ireis ouvir a minha profecia. O tempo, em seu fluxo incessante, há de trazer glórias ainda maiores para minha Atenas, e vós, de vosso trono em solo esplendoroso, ao lado da morada do rei Ereteu, que é um dos fundadores de Atenas, vereis chegarem numerosas procissões de homens e mulheres para vos trazerem presentes que em outros lugares não teríeis. Aqui está o que podeis obter de mim: fazer e receber o bem e ser benditas e veneradas numa terra mais que todas querida pelos deuses, da qual vós sereis desde este dia distinguidas cidadãs. Olha só. Olha que conversa, né? A Palas Atenas está convencendo as Eríneas a tornarem-se benevolentes. Olha, o que é que significa Eumênides em grego? Significa as benevolentes. Porque o que a Palas Atenas fará é transformar as fúrias, que são más, furiosas, vingativas, em criaturas benevolentes. Eumênides. Daí o nome do terceiro pedaço que nós estamos vendo aqui. As Eumênides são as benevolentes. Reparem como agora ela vai conseguir que as fúrias cedam. Reparem. Mas, se não concordares, sereis certamente iníquas, deixando cair sobre a cidade ódio, rancor e males contra os habitantes, pois tendes minha permissão para gozar de todos os direitos de cidadania, glorificadas entre nós eternamente. As fúrias começam a ceder e Atena enfatiza as novas prerrogativas que lhes caberiam. O Corifeu: que bênção deveremos invocar agora para a tua cidade em nossos hinos? Dize. Aquelas que trazem vitórias sem tristeza, que soprem sobre esta cidade brisas calmas vindas da terra.
do profundo mar do céu, sob os raios propícios do brilhante sol. Que o solo rico e os rebanhos nunca deixem de dar prosperidade ao povo ateniense. Que a semente dos homens seja protegida. Que os descuidosos da veneração dos deuses sejam ceifados sem nenhuma piedade, pois como um jardineiro sempre cuidadoso, gosto de ver os mortais justos prosperarem, como uma plantação livre de ervas daninhas. Aí estão as bênçãos que vós nos trareis. Quanto às lides guerreiras, cuidarei eu mesma de que elas sempre glorifiquem a cidade, proporcionando-lhe vitórias de seus homens. As fúrias finalmente concordam. Atena exulta, e para mostrar a importância delas, enfatiza que quem não pautar a conduta na vida pelos ditames destas divindades temíveis por seu poder inconteste, não poderá compreender a origem dos golpes que recebe em sua vida. As fúrias prometem não atacar Atenas e estimular as Parcas. A nota diz: Parcas, Meras ou Moiras são as divindades do destino, segundo Hesíodo, tão velhas quanto as fúrias, que controlam a parte, que é Mera, de cada um nesta vida. Mera é parte em grego. Uhum. Em grego, Mera, né? Tá. São as fiandeiras Átropo, Cloto e Laqueses, que estabelecem o nascimento, a vida e a morte dos mortais. Átropo fia o fio, Laqueses, Cloto enrola e Laqueses corta. Quando Laqueses corta, a gente morre. Portanto, existem essas três criaturas, também moram no inferno, que controlam a vida de cada uma das pessoas que existem. Elas controlam a duração da vida. São chamadas de Parcas ou Moiras em latim, Parcas em grego. Ou Meras também. Apenas de estimular as Parcas, que são filhas como nós da negra noite, distribuidoras de equidade e árbitras da sorte de todas as criaturas, a auxiliarem os homens. Atena agradece à persuasão pela ajuda no combate àquela feroz recusa. Quem é que ajudou a Atena, Palas Atena, a convencer a persuasão? Que é quem? A deusa do convencimento. A deusa do convencimento. Fúrias e Atena se confraternizam. Sede felizes na posse dos bens abençoados da prosperidade. Sede felizes, cidadãos de Atenas, sentados perto da Virgem de Zeus, prestando-lhe as devidas homenagens, enquanto aprendeis a sabedoria a cada dia. Quem é protegido pelas asas de Palas, terá sempre a consideração de Zeus, seu pai. E são as fúrias que estavam furiosas, agora já estão dizendo, sede felizes, né, com fraternidade, estão todas alegres agora. Sede também felizes, marcharei à vossa frente para vos mostrar vossa morada, sob as santas luzes da procissão que deverá seguir-nos. Levai convosco pias oferendas, descei para as profundezas da terra, retende longe de nós todo o mal e mandai-nos de lá muita ventura para o triunfo constante de Atenas. E vós, senhores de minha cidade, filhos de Crânaos, 25. Crânaos é um dos primeiros reis da Ática, região onde fica Atenas. Mostrai a rota a estas recém-vindas habitantes, que os cidadãos, para seu benefício, tenham somente pensamentos bons. Merece aplausos vossa invocação e vos conduzirei à luz brilhante de tochas até vossa residência nas entranhas da terra, em companhia de minhas seguidoras, guardiãs de minha imagem consagrada. Os olhos da terra de Teseu irão conosco, cortejo glorioso de matronas, de virgens e mulheres veneráveis. Adornai-vos com vestidos de púrpura e destacai o fogo destas tochas para que a companhia generosa das novas cidadãs nos traga sempre a bênção de excelentes gerações. Quer dizer, deu um certificado de cidadania honorária para as velhinhas de Atenas. A escolta. A escolta de mulheres, né? São todas mulheres. Marchai à frente, divindades fortes, filhas sem filhos da fecunda noite, sedentas de homenagens, ombreando com um cortejo composto de amigos até chegar à gruta subterrânea. Pronunciai bons votos, habitantes.
Lá vos esperam santas oferendas e sereis cultuadas como deusas. Pronunciai bons votos, habitantes, propícias e leais a esta terra, segui vosso caminho, augustas deusas. Rejubilai-vos com a luz das tochas que afogueadas indicam a rota. Gritai agora, obedecendo aos ritos, numa resposta ao nosso canto estrídulo. Grito prolongado. O povo preferido por Atena acaba de ganhar a paz aqui para a felicidade de seus lares, e assim vemos selar-se a união entre as parcas e Zeus onividente. Gritai agora, obedecendo aos ritos, numa resposta ao nosso canto estrídulo. Grito prolongado. E acaba com um grito. Nada mais teatral, né? É mesmo. Gostaram da história? Muito bonita. Olha, pessoal, tem pouca história na história da literatura tão bem contada como essa. Isso aí é genial, para dizer o mínimo. Né? É uma das histórias mais bem contadas que possam existir. Porque ela... Então, Inês, você vai nos deixar? Vou. Tá? Então, eu queria muito agradecer aqui a Inês, que não vai continuar conosco aqui em cima na mesa, né? Muito obrigado, Inês. Tá? Eu que agradeço. Fico muito feliz de ter você como nossa leitora. A Inês lê com uma competência tão grande que ela ajuda enormemente a compreender o texto. Ela tem uma participação incrivelmente alta na nossa capacidade de entender o texto. Muito obrigado, Inês. Tá? Foi lindo como sempre. Muito bem. Bom, então essa história, pessoal, o Aristóteles, não só Aristóteles, mas o Aristóteles também considera a melhor de todos os formatos teatrais que foram feitos. Quer dizer, ela é tão bem feita que é como se fosse um modelo da tragédia. Se alguém quisesse pegar alguma tragédia para saber como funciona, esse é o modelo. Na verdade, teria que ler tudo, né? E as três histórias, Agamemnon, Coéforas e Eumênides. Nós vemos apenas o resumo da terceira, porque vocês compreendem que não há jeito de fazer diferente, porque a nossa metodologia aqui nos dá apenas essas míseras 4 horas. Mas podíamos passar aqui o resto da noite, dias, discutindo todas as consequências do que está dito aí nessa história. Não é? Então vocês lembram que na primeira história, Agamemnon é morto ao chegar a Argos, vindo da guerra de Troia, depois de ter passado 10 anos fora. Encontra a sua mulher amaziada com seu primo, Egisto, o seu filho exilado, Orestes, e a sua filha transformada numa escrava dentro de casa, a Electra. Haveria outros filhos, mas aí depende muito da versão que você analisa. Em princípio, nós temos aí esses três. A Ifigênia, vocês sabem que morreu 10 anos antes, logo na saída da esquadra para a guerra de Troia. Agamemnon é morto logo no início. Porque ele é morto, então, a mulher toma conta do Estado, torna-se rainha, com o Egisto, o seu primo, por afinidade, como rei, e eles, então, pretendem que isso continue assim. No entanto, no exílio, Orestes resolve voltar. Imagine que ele tivesse alguns meses quando o pai foi embora, então ele esperará mais uns 8 anos, mais ou menos, dali a alguns anos depois da morte de Agamemnon, muitos anos, né? Não sabemos que idade tinha Orestes quando o pai foi embora. Mas aí, na época em que acontece isso, ele deve ter alguma coisa como 20, né? Por aí, mais ou menos, 18, 19, 20. Orestes, então, encontra-se com a irmã Electra. A Electra não tem menção nenhuma a ela na terceira história. Repararam que não se fala de Electra? A Electra aparece na primeira e na segunda história. Na terceira não aparece, mas ela foi, ela planejou a morte da mãe de Egisto com o seu irmão Orestes. E finalmente, então, Orestes mata os dois. Mata a mãe e mata Egisto. Ele, com a sua própria mão. Quando começa a história que nós vemos aqui, Orestes está com as mãos sujas de sangue, com uma faca suja de sangue, que é a faca dos assassinatos. Está escondido no templo de Apolo em Delfos, porque foi Apolo quem o instruiu em todos os movimentos da vingança. Está pedindo a Apolo, então, que o salve das Eríneas, ou fúrias, que querem levá-lo para as profundezas do inferno. Apolo tenta interferir, mas Apolo não manda nas fúrias, porque as fúrias são muito mais velhas que ele, portanto tem muito mais autoridade.
E ele então sugere a Orestes que vá para Atenas e procure o templo de Palas Atena para pedir a ela que organize um julgamento humano. Veja que engenhosidade literária tem isso, que coisa magnífica, que maravilha. E aí, no templo de Palas Atena, então Atenas chega e encontra aquela bagunça, aquela tentativa de levar Orestes para as fúrias já o descobriram lá, não é? E Palas Atena então resolve instituir, propõe aos envolvidos que se institua um julgamento humano. Esse julgamento humano é feito e Palas Atena chama a si o direito do voto de Minerva. Orestes então, depois de um debate jurídico entre as partes, Orestes então é inocentado pelo voto de Minerva de Palas. Orestes vai embora todo feliz, enquanto que as Helíneas, furiosas pelo fato de que, pela primeira vez na vida, não puderam cumprir aquilo que tem direito de fazer, que é a perseguição dos matricidas, entre outros criminosos, elas decidem destruir Atenas. E não conseguem porque Palas Atena as convence com muita habilidade, as nobiliza, as nobilita, as enobrece, convence-as de se transformarem em alvo de culto em Atenas, já que elas, as fúrias, não são alvo de culto em lugar nenhum, porque elas representam a tenebrosidade da história, a tenebrosidade da vida, os aspectos mais obscuros e mais abissais da vida humana. Tá? O que é que as fúrias representam? O que é que as fúrias representam, meu Deus? Moral? Não. Consciência moral representam a culpa, elas são a culpa. Só que o problema das fúrias é que elas, na medida em que não largam aquela vítima no fundo do inferno, elas representam a culpa na sua versão, digamos, indevida, que se chama remorso. Porque uma coisa é sentimento de culpa, outra coisa é sentimento de remorso. Mas já volto a esse ponto. Só queria terminar a história então. Aí, essas fúrias então acabam aceitando a oferta de Palas Atena e passam a ser homenageadas em Atenas. Passam a ter lá um templo chamado o Templo das Eumênides. Esse templo de fato existiu em Atenas. E o que é o Templo das Eumênides? Eumênides significa as benevolentes. Então, na hora em que as fúrias, as Helíneas, transformaram-se em criaturas capazes de aceitar aquele julgamento, elas mudaram a sua natureza de uma natureza persecutória e cruel para uma natureza, digamos, benevolente. Por isso que o livro chama-se Eumênides, porque as fúrias passaram a chamar assim, tanto é assim, que passou a haver em Atenas, a partir daí, passou a haver um templo chamado Templo das Eumênides. A coisa engraçada sobre isso, reparem, essa história acontece depois da Guerra de Troia, Todo mundo percebeu essa cronologia. Pois o Agamemnon tinha vindo da Guerra de Troia. No entanto, numa história muito anterior, chamada Édipo Rei, depois que Édipo Rei percebe que havia matado o pai casado com a mãe, e que tinha, portanto, 4 filhos, que eram seus filhos e ao mesmo tempo seus irmãos, Édipo Rei cega os seus próprios olhos, e a Jocasta, a sua mulher, ou Epicasta, tanto faz, tem esses dois nomes, a mesma personagem tem o nome de Jocasta ou Epicasta. Jocasta ou Epicasta mata-se, enforca-se. E Édipo, então, cego, completamente desmoralizado, porque afinal era um rei que havia matado o pai, casado com a mãe. Era um rei, portanto, absolutamente anormal. Édipo, então, resolve ir embora de Tebas. A história de Édipo passa-se em Tebas. E resolve ir para Atenas, pedir auxílio ao rei Teseu. Ao rei Teseu, que já na história que nós vimos hoje já havia morrido. O Teseu já havia morrido. Então, naquela época, significa que a história de Édipo acontece antes da Guerra de Troia. Essa que está aqui acontece depois da Guerra de Troia. Compreenderam essa diferença? Então, Édipo vai para Atenas pedir asilo ao rei de Atenas, chamado Teseu, que é mencionado aqui como já tendo morrido, portanto a história de Édipo é anterior. E Édipo faz isso na segunda história da dita trilogia tebana, porque a trilogia tebana não é uma trilogia como é a trilogia chamada Orestes,
Porque, de certo, são 3 peças correlacionadas, mas elas não foram apresentadas juntas. Elas têm algumas dificuldades de continuidade entre uma e outra. Não é a única trilogia que sobrou do teatro grego é essa chamada Orestia, cujo pedaço terceiro nós vemos hoje aqui. Muito bem, então conta-se então no Édipo em Colono, que é a peça que vem depois de Édipo Rei, que a Ismênia, que é a filha de Édipo, leva o pai cego, né, conduz o pai cego até Colono, que é uma cidade ao lado de Tebas, ao lado de Atenas. E quando Édipo chega em Colono, ele vai pedir perdão e vai se penitenciar no templo das Eumênides. Quer dizer, na história de Édipo em Colono, já existia um templo chamado Eumênides em Atenas. Esse templo que é formado só apenas agora, depois da Guerra de Troia. Ora, o que é que significa isso? Significa que aí há um problema de continuidade das duas histórias. Entenderam quando digo para vocês que é complicado isso? Porque as histórias gregas, elas são todas, têm diversas versões, então há situações como essa em que há uma contradição. Ora, se o templo das Eumênides, o culto às Eumênides, é posterior à Guerra de Troia, porque é fundado por Palas Atenas como negociação de elas terem poupado Atenas daquela violência. Se isso é assim, como é possível que Édipo tenha ido para o templo das Eumênides, no que está escrito lá no livro chamado Édipo em Colono? Onde é que está a confusão? A confusão está que o templo, obviamente, existe há muito tempo, e cada autor desse daí dá uma explicação para aquilo. Portanto, eles não têm obrigação de combinar uns com os outros. Não é? É essa a razão pela qual as histórias de Édipo são de Sófocles, não são de... Pelo menos as que sobraram, né? São de Sófocles, não são histórias de Ésquilo. Logo, esses autores têm divergências, portanto, vocês não devem se impressionar muito com isso, compreenderam? Que há uma espécie de erro de continuidade, que há uma contradição entre as duas histórias, mas está cheio de coisa assim. Na Ilíada está cheio de coisa assim, na Odisseia está cheio de coisa assim. Há pedaços que não combinam dentro da mesma obra, porque eram pedaços que foram juntados, e quem juntou não se deu conta de que havia ali alguma contradição. Em Shakespeare está cheio de coisa assim. A escola onde Hamlet estudava, e da qual ele veio para vir para o enterro do seu pai na Dinamarca, Hamlet estuda na Alemanha. Aí o seu pai morre, ele vem da Alemanha para a Dinamarca, onde o pai dele, Hamlet também com esse nome, né, onde o pai dele morava. Essa escola em que Shakespeare põe Hamlet estudando na Alemanha, não havia sido inventada ainda na época em que Shakespeare conta a história de Édipo, de Hamlet. Compreenderam? É muito comum em diversas obras haver essas contradições, mas como esses livros não são livros de história, não tem nenhuma importância, porque não se pretende que eles sejam livros que tenham precisão histórica. Compreenderam isso, né? Muito bem. Então agora a gente tem que olhar para essa história agora um pouquinho mais profundamente e tentar entender agora o que é que ela significa de verdade. O que é que significa, na verdade, essa história toda, essa confusão toda, desse julgamento teorético? Em primeiro lugar, a história é eletrizante, sobretudo quando você a lê completamente no original. Ela é eletrizante, porque é uma história construída com muita competência literária, e você vai seguindo aquilo como se fosse um filme do Indiana Jones, assim. Não é? É tudo que eu imaginava que vocês tivessem descoberto até agora, quer dizer, compreendido aquela narrativa, né, aventuresca que há ali. Mas há um significado extraordinário nisso. E que significado extraordinário que há nisso, vocês perceberam? Porque não parece tragédia, né? É verdade. A tragédia seria... na verdade, a tragédia aí está muito pouco estabelecida. Você tem toda a razão. Não tem a menor dúvida que essa é uma das peças em que isso me parece... claro, nem toda a peça, sobretudo em Eurípides, que é o terceiro mais recente dos três, é muito comum haver peças de Eurípides que não têm fim trágico, como Íon, por exemplo. Não tem tragédia nenhuma, no entanto é chamado de tragédia. Quanto mais para trás, mais trágicas são as histórias, né? Na verdade é que há uma contextualização trágica, porque o que estabelece aqui que é trágico é assim, é que
os envolvidos não estão querendo fazer nada errado. Sob esse ponto de vista, mantém-se a tragédia aqui. Porque, de certa maneira, Orestes, mesmo tendo matado a mãe, é absolvido desse crime. Ué, o que significa que ele é absolvido? Significa o seguinte, que há alguma coisa nesse crime que tinha, de algum jeito, alguma legitimidade. Logo, não se pode dizer que Orestes seja uma personagem como um Iago de Shakespeare, por exemplo, que é um sujeito mau. Não se pode dizer mesmo que Clitemnestra seja totalmente má. Porque Clitemnestra tinha razões para se vingar do marido. Aquele episódio da Efigênia, vocês acham pouca coisa? Não é pouca coisa, né? O que ele fez, né? O que o marido fez, matando a filha, transformando-a em carrasca da própria filha, fazendo-a levar a filha para o catafalso, para a morte. Portanto, a Clitemnestra tinha lá alguma razão também de estar chateada com o marido. Não se pode dizer que ela seja completamente má, também não é isso. Logo, há aí elementos de tragédia, sem dúvida nenhuma, mas esses elementos não estão tão claros como em Édipo Rei, por exemplo. Nunca são tão claros, não é? No entanto, mantém-se, eu acho que ainda a legitimidade desta denominação. Me parece assim, muito embora você tenha razão em ter percebido que há uma certa diluição nisso. Pois não, Marli. Duas coisas assim. Primeiro, a questão da lei. Né? Lei. Da lei que existe. O mundo ia ficar uma porcaria que ficou, digamos assim. Tá certo. A consciência está totalmente aplacada. Marli, você tem razão em certo ponto, mas aqui há uma coisa tão importante que é maior do que tudo isso, que é o seguinte. Para um grego, a justiça é o poder organizador do cosmos, do universo. Quer dizer, a justiça é o poder que organiza o cosmos e o universo. Não é possível ter ordem se não for por meio da justiça. A ordem é produzida pela justiça. E a questão central dessa história aí é que você tem, antes do advento da intervenção da Palas Athena, a Palas Athena faz a intervenção crucial na história, criando então um fato divisor de águas, não é? Há um fato anterior que seria o destino certo de Orestes a ser enviado para o Tártaro e ser atormentado durante toda a eternidade pelo fato de que fez um mal muito grande, e a situação posterior à intervenção de Palas Athena, em que é como se criasse um mundo completamente novo, não é? E a situação anterior estava baseada fundamentalmente na autoridade das fúrias, das Helínias. Sendo muito antigas, elas não estão subordinadas às regras dos olímpicos, porque os olímpicos tomaram o poder numa luta contra os titãs. Os titãs representam os elementos, digamos, terrestres, materiais, e os olímpicos representavam os elementos espirituais. Nós fizemos aqui, não sei, acho que faz 2 anos, fizemos o estudo da teogonia do Hesíodo, em que isso fica tudo esclarecido. A teogonia do Hesíodo é o livro que é a chave do enigma de toda a mitologia grega. Você quer entender o que eles querem dizer? Tem que entender a teogonia de Hesíodo. Já fizemos aqui esse estudo da teogonia de Hesíodo. Não sei se vocês lembram, né? Muito bem, né? Portanto, o que você tem é uma autoridade que não tem que Zeus é o que manda, né? Zeus, Hades e Posídio são os 3 irmãos que mandam no mundo. Um cuida da terra, outro do céu, outro das profundidades, não é? Um do mar, um do céu e outro das profundidades. A terra é dos 3 juntos. E esse Deus chamado Zeus não tem poder de autoridade sobre as Helínias, porque elas são mais velhas do que ele. Mas o que é que as Helínias representam em última análise? Não é? E por que é que elas precisavam ter, era necessário que elas tivessem cedido? O que as Helínias representam? Qual é a cara que tem aquela conversa das fúrias? Vocês conseguem compreender que elas representam seguramente uma noção de justiça. Mas a justiça que as Helínias representam é a justiça brutal da retribuição vingativa. Vocês entenderam isso? O que as Helínias representam? Elas são aquela justiça no sentido de retribuição bruta e de retribuição automática para os pecados dos outros. Quer dizer, as Helínias representam aquilo que para o judaísmo se chama a lei do talhão, um olho por um olho, um dente por um dente.
A lei do talião é uma lei da natureza das Eríneas e das Fúrias, que é a ideia de que se fará para aquele que fez uma coisa exatamente o mesmo mal. A ideia de que a justiça está mais ou menos misturada com a ideia de vingança. A justiça que as Eríneas ou Fúrias representam é a justiça como vingança. Compreenderam isso? Você entendeu? Entenderam isso, que é uma coisa brutal, sem negociação? É assim, você fez, agora você paga. Não é? É mais ou menos no Brasil, quando acontece um crime, no dia seguinte de manhã, todos os comentaristas de televisão são Eríneas e Fúrias puras. Não é? Então, todos os comentaristas de televisão querem impedir que o criminoso tenha um julgamento. Ficam xingando o advogado que não sabe nem quem é do tal do criminoso. Não é assim? No dia seguinte a um crime bárbaro que aconteça aí, no dia seguinte toda a mídia age como se fosse uma Erínia, como se fosse uma Fúria. Fica exigindo uma vingança, uma espécie de linchamento daquela pessoa que fez o crime. E eu já ouvi tantas vezes isso, diz assim Ana Maria Braga: como é que pode um advogado defender um monstro desse? Não é? Não é que pode, é por causa disso que a justiça não funciona. Porque a justiça insiste em dar um advogado para um sujeito mau como esse aí, quando devia ser sumariamente morto e pronto, acabou. Olha, quem é que está falando? As Eríneas. Entenderam que são as Eríneas e as Fúrias que pensam assim? Porque as Eríneas e as Fúrias representam um aspecto de justiça bruta, como retribuição pura do crime. Esta justiça tem, a deusa que conduz esse tipo de justiça tem um nome em grego, chama-se Temis. Temis é a deusa grega que representa esta justiça que as Eríneas praticam. Compreenderam que é uma deusa que representa isso, chamada Temis? No entanto, quando a Palas Athena faz a sua intervenção, ela cria uma coisa completamente diferente, que não é mais a justiça como um processo de retribuição brutal ao crime que foi cometido, mas uma justiça capaz de ponderar, como a Marli disse, considerar as circunstâncias atenuantes, considerar o caso específico, que é a justiça civilizada, a justiça não vingativa. É aquela justiça que, por exemplo, para poder exercer esse tipo de atividade, de atitude, em muitos lugares, nos Estados Unidos, se o sujeito matou um crime, se tem um crime numa cidadezinha, em que é um crime muito rumoroso, um crime muito forte, um crime que mexeu muito com a comunidade, o crime não é julgado ali, mas é julgado na cidade ao lado, porque ali os espíritos estão tão enfeitiçados, estão tão envolvidos com a noção de vingança, que é possível que não seja feita nenhuma justiça em última análise. Portanto, a justiça que a Palas Athena produz não é uma justiça do mesmo jeito que a justiça produzida pelas Eríneas. A justiça em grego que a Palas Athena produz chama-se dike. Dike. Dike é o nome que se dá para esse tipo de justiça que Palas Athena representou ali, que ela fundou. Agora, pasmem, Dike é filha de Temis. Dike, na mitologia grega, é uma deusa que representa a justiça, que é filha de Temis, que representa a justiça. Mas a justiça que Temis representa é a justiça brutal, a justiça da retribuição pura, que se aproxima da vingança, porque a vingança tem um componente de justiça. Não é? O sujeito matou o seu filho, você vai matar tudo outro. Não é assim que aconteceram durante toda a história as brigas de vizinhos, as brigas de dinastias? No entanto, essa justiça é uma justiça muito... onde é que as Eríneas vivem? Nas profundezas do inferno. Portanto, essa é uma justiça que não pode ser ela não pode continuar existindo, porque ela é profundamente injusta em última análise. É preciso tirar a justiça da profundidade dos infernos, que é o Tártaro, onde moram as Eríneas, e colocá-la onde? No alto da montanha em Atenas, no Aerópago, tirar das profundezas abissais para colocá-la no mais próximo do céu.
Portanto, essa justiça que a DIC representa é a justiça no sentido verdadeiro da palavra justiça. Ou seja, a justiça que considera, não é, uma porção de considerações que produzirão uma abordagem melhor do problema do que a justiça brutal, que é uma justiça dos infernos, lá do fundo do abismo. Se diz no episódio de Paulo? Ah, é? Sei. Paulo vai pregar nesse local aí. Pode ser que tenha uma ligação, não sei, até é interessante. Pode ser que tenha uma ligação, de fato. O Paulo é muito posterior a essa história que nós estamos vendo aqui, né? Essa é uma história que passa a ser, digamos, 1.200 anos antes dos acontecimentos bíblicos, da acontecimentos evangélicos, né, da vida de Jesus Cristo, não dos bíblicos. E há uma possibilidade de renascimento. Pois é, acho que isso também tem a ver, assim, seguramente você tem razão. Se você for aplicar a questão da justiça, você é um... Então, entenderam? Então, concordando com você, quer dizer, o que acontece nessa história? Acontece a substituição da justiça abissal, que é a justiça brutal, a justiça vingativa, né, pela justiça conduzida pelo alto, não pela justiça conduzida por baixo. Não a justiça conduzida pelo quê? Pelos aspectos tenebrosos dos profundezas da mente humana, que são a raiva, o ódio, a vontade de matar, não é isso? É aquela história. O que é que faz a diferença entre um bárbaro e um samurai? Não é? O que é que faz o soldado grandioso? Não é? Os dois, o bárbaro e o samurai, ambos portam a espada. Mas o samurai, do lado da mão esquerda, porta um crisântemo, que é a flor do perdão. Ou seja, o que caracteriza o grande soldado não é apenas a capacidade de matar pura e simplesmente, mas é a capacidade também de não matar. Não é? Porque é esta possibilidade de lidar com essa contradição e com essa, digamos, com essa tensão entre esses opostos que produz a grandiosidade humana. O que está dizendo aí é que a grandiosidade humana acontece apenas quando nós ligamos a nossa existência com o mundo de cima, com a parte de cima e não com a parte de baixo. E isso é mais ou menos o contrário da teoria psicanalítica, porque a teoria psicanalítica acha que nós existimos em função daquelas coisas que nós escondemos, que estão lá no tártaro da nossa mente. O que é o tártaro da nossa mente? São aquelas coisas que nós não suportamos olhar e que nós colocamos no inconsciente. E são essas coisas que mobilizam nossa vida. Ora, se você tem um inconsciente que mobiliza as coisas ruins, aquelas coisas tão ruins que nós não queremos, nem mesmo temos coragem de afrontá-las frente a frente, deve haver, por uma questão de simetria lógica, que exista exatamente ao contrário de um inconsciente ou de um subconsciente, exista um superconsciente. Pois o superconsciente é isso que Palas Athena produz, né? É ela que invoca o superconsciente para que possa haver justiça de verdade. Você faz pelo céu, a justiça faz pelo céu, não faz pelo inferno. E essa é toda a diferença entre civilização e não civilização. Toda vez que você encontrar um povo incapaz de fazer isso, esse povo não é civilizado. E é contado isso para nós com essa competência extraordinária, com essa beleza literária, poética, como poucas vezes alguém contou uma história tão bem contada como essa, que é a saga de Orestes, pelo menos na terceira historieta que vocês viram. Você tinha uma pergunta, né? Desculpe. Não, só queria falar, vendo por outro lado, essa vai, ele se usou da vingança. É verdade. No entanto, há um atenuante. E aí é que nós caímos no assunto que vocês estão óbvio loucos para conversar, que é saber por que é que a Palas Athena diz que está do lado do pai e não do lado da mãe. Do lado do homem e não da mulher. Lembram? Não é? Quer dizer, para que isso que você disse não possa ser contradito, possa ser contrariado, é preciso entender esse pedaço da obra que nós não éramos capazes de entender até então. Agora somos capazes de entender. É que o que acontece aí é que simbolicamente, não estou falando da pessoa em si, mas simbolicamente, no contexto grego, no contexto da simbologia grega, o pai representa o espírito e a mãe representa a matéria. Compreenderam?
Matar o pai é mais grave do que matar a mãe. Não estou com isso querendo isentar o Orestes de culpa, não, porque ele já foi julgado e não seria eu querer refazer o julgamento. O que acontece aí é que o ato de Clitemnestra de ter matado o espírito, a morte de Agamemnon é a morte do espírito. Esta morte é mais grave do que a morte da terra, porque foi isso que aconteceu no próprio processo do imaginário grego da cosmogonia, porque o mundo começa com Urano e com Géia. Géia é terra, né? E Urano é céu. Urano é o espírito, Géia é terra. A terra se rebela contra Urano. Urano e terra têm vários filhos. O mais jovem chama-se Cronos, que é tempo. Tempo é um deus da matéria, porque só existe tempo se houver matéria. Matéria só existe para ter tempo, tem que ter matéria. Onde não tem matéria, não tem tempo. O mundo em que Deus vive não tem tempo, porque onde Deus vive não há matéria. O tempo, portanto, é um fenômeno da matéria. A Géia, que é a mãe dele, mais o Cronos, que é filho do espírito com Géia, reúnem-se os dois e fazem um complô para matar, não é matar, porque Urano não pode ser morto. Urano é um deus. Para anular o espírito. Como é que eles fazem isso? Eles montam uma estratégia, um estratagema, montam lá uma armadilha, e Cronos castra o seu pai Urano. Ora, o que significa que Cronos castrou Urano? Significa que a terra castrou o céu. Não é que a terra matou o céu, porque o céu não pode ser morto, mas a terra impediu o céu que produzisse. A castração significa a incapacidade de reprodução, portanto a castração tem uma ligação com a infertilidade. Na hora em que Cronos mata o Urano, mata simbolicamente, portanto mata como castração, Cronos toma conta do mundo. Esses Cronos e seus irmãos são chamados de titãs. E ele, então, tem Cronos com a sua irmã Réia, que também é uma titânide, que também é titã. Tem vários filhos, entre eles o último, mais novo, chamado Zeus. E Zeus, então, Cronos comia todos os seus filhos, devorava todos, porque o tempo devora, né? O tempo devora, né? O tempo não vai devorando a vida. Então Cronos comia todos os seus filhos. Só que a mãe de Réia, que é a mulher de Cronos, e mãe de todos esses filhos devorados, quer preservar um apenas, pelo menos um. E aí então dá uma pedra para Cronos comer no lugar do menino, da criança. Cronos não percebe a diferença e come a pedra. Essa tal da pedra que depois é cuspida e no lugar onde ela cai é o lugar do templo de Delfos. O lugar onde o templo de Delfos foi estabelecido é onde caiu essa pedra, por isso que o templo de Delfos é o umbigo do mundo. Zeus então não é comido e Zeus organiza uma rebelião contra Cronos. Essa rebelião contra Cronos implica numa luta. Essa luta chama-se Guerra dos Titãs. Esses titãs são o Cronos e os seus irmãos, que são todos pais ou tios dos olímpicos. Os Zeus e os seus 6 irmãos, são 5 irmãos, porque são 12 titãs, mas são 6 olímpicos. Lutam entre si e depois disso tudo acaba havendo a vitória de Zeus sobre Cronos. Ou seja, Zeus anula Cronos, ou seja, é o espírito, Zeus representa o espírito, que retoma o poder, que reganha o poder e conquista novamente a matéria. A matéria é novamente conquistada. Ora, qual é a história da humanidade segundo a cosmovisão grega? É muito simples. A história da humanidade nada mais é do que uma luta permanente entre a matéria e o espírito. Pois é, justamente o que é, não há nada mais do que isso, não haveria interpretação mais genial do que essa. Essa é a história da humanidade verdadeiramente. Portanto, este assunto da morte de Clitemnestra e a morte de Agamemnon, simbolicamente nos remete para a mesma questão da morte do espírito da terra. Portanto, onde é que está, a diferença de gravidade do crime de Orestes, que autorizou, em última análise, que ele fosse absolvido? Está no fato de que a morte da terra é menos grave do que a morte do espírito. Não é? A morte da terra é menos grave, porque a mãe representa a mãe terra. A mãe representa essencialmente a matéria concreta. Por isso é que nas relações entre os filhos e os pais há uma diferença imensa de natureza.
O pai está sempre muito... O pai não precisa estar presente como a mãe precisa. O pai pode estar meio ausente. É até bom que as crianças perguntem assim, o que será que meu pai anda fazendo? O pai é capaz de... O pai beneficia-se de uma certa incerteza de existência. Porque o espírito sempre é muito distante. Mas a mãe não. A mãe precisa ter convívio absolutamente constante e presente com os filhos, porque a mãe é nutrição, a mãe é concretude, a mãe é corpo, corpórea. E essa é a razão pela qual os filhos devem ser criados pela mãe, se eles não podem ser criados pelos dois. Quer dizer, o preceito jurídico de dar os filhos para a mãe tem um enorme cabimento, não é nenhuma invencionice, faz todo sentido do mundo, porque a mãe representa essa proximidade corporal, concreta, concretude, a mãe é amor concreto. E essa é a razão pela qual na mitologia grega, Zeus representa o espírito e Hera representa o amor. E é por essa razão também que Héracles, por exemplo, que é filho de Zeus, mas não é filho de Hera, porque Héracles é filho de uma mulher humana chamada Alcmena. Essa é a razão pela qual Héracles, que foi desenhado por Deus, né, que foi planejado por Deus para ser o grande rei unificador de todos os povos helênicos, Héracles não consegue fazer isso, porque como ele não é filho de Hera, como ele é só filho de Zeus, ele tem a força espiritual, mas ele não tem a capacidade amorosa, porque a mãe dele não é Hera. Ele não é filho da deusa amor. Portanto, Héracles é um sujeito amorosamente tumultuado, ele é bissexual. Ele não consegue suportar nenhuma espécie de desagrado, ele é violento, ele matou uma porção de pessoas. Num excesso de raiva, ele mata os 3 filhos. Olha, qual é o problema de Héracles? O Héracles é um sujeito que precisa resolver o seu problema afetivo. Ele não tem capacidade afetiva porque ele não é filho de Hera, ele só é filho de Zeus. Não é? Só tem a parte espiritual. Portanto, depois que ele mata os filhos, ele é condenado a fazer 12 trabalhos. Os 12 trabalhos nada mais são do que 12 exercícios de controle do amor, das emoções, do amor no sentido sentimental da palavra. O primeiro trabalho que ele faz é a morte do leão de Nemeia. Ele mata o leão de Nemeia, que era um leão que não podia ser morto com perfuração, porque era um leão com a pele intransponível. Ele mata por estrangulamento e ele, com a própria unha do leão de Nemeia, corta a pele do leão de Nemeia fora e a veste. De modo que ele irá fazer os próximos 11 trabalhos vestido como leão de Nemeia. Mas o que é que significa simbolicamente isso? Significa que ele será um leão. O leão é um animal feroz, mas o leão é um animal absolutamente sereno. O leão não é traiçoeiro, o leão, por isso é que no circo o leão é um animal que dá mais certo, porque ele não é traiçoeiro, ele é confiável, é um animal extremamente diferente de um tigre, por exemplo, que é um animal traiçoeiro. Na Índia, os trabalhadores rurais andam com uma máscara colocada aqui atrás, para o tigre achar que você está olhando para ele, porque eles atacam pelas costas, traiçoeiramente. Um leão nenhum faz isso. Ou seja, o fato de Hércules andar com a pele de leão é apenas uma espécie de declaração pública simbólica de que agora ele continua feroz, mas ele não será mais uma fera feroz sem controle, ele terá o mesmo controle que tem o leão de Nemeia. Nós fizemos aqui uma ocasião, aqui ano passado, análise dos 12 trabalhos, mostrando que tipo de exercício iniciático cada um dos 12 trabalhos faz. Compreenderam o que eu estou dizendo para vocês? Portanto, só se entende essa história completamente quando você compreende essa simbologia diferente de pai e mãe, que estão representados pelo Agamemnon e pela Clitemnestra, dentro desse contexto de interromper a justiça por meio dos elementos de baixo e casar com os elementos de cima. Não é? Quando Freud produz o freudismo, ele joga tudo isso no lixo, tanto é que ele coloca no livro chamado A Interpretação dos Sonhos, que é o livro fundamental de Freud, porque toda a obra freudiana é um desdobramento das descobertas que ele faz como terapeuta, interpretando os sonhos de pacientes. E em Epígrafe, no livro Interpretação dos Sonhos, que é o livro mais importante de todos, porque é o livro seminal, não é? Ele escreve assim em Epígrafe: Si superus flexere neco aquerodonta movebo.
Isso que eu disse em latim é um verso da Eneida. E significa o seguinte: se eu não posso convencer os de cima, eu vou mover os infernos. Quer dizer, Freud diz assim: já que eu não posso convencer os de cima, quer dizer que já que eu não posso operar no superconsciente, ou seja, já que eu não posso pensar naquele mundo superior, então eu vou lidar apenas com o mundo inferior. Ora, o freudismo se resume a o quê? A tese de que a sua vida é constituída por coisas que regem a sua vida, sobre as quais você não tem consciência, e que aparecem sob a forma de sonhos, ou aparecem sob a forma de atos falhos, ou de comportamentos neuróticos, que você não sabe que tem, porque você foi neurotizado pela incompreensão da influência desses elementos, e não tomou consciência disso. Claro que tem uma solução, basta ficar 20 anos fazendo análise para você poder sair dessa, não é? Quando talvez fosse melhor você tentar supera os flexere, quer dizer, tentar modificar os de cima. Professor, é nesse sentido que o Freud fez? Pois é. Nesse sentido, porque é muito mais fácil. Mas o problema, Marli, cuidado só, Marli, presta atenção, olha aqui uma coisa importante sobre isso, viu? É assim, o que você disse, tudo funciona de cima para baixo, nada de baixo para cima. Não, eu sei, mas eu estou tentando explicar para você o seguinte: é que o problema do Freud não é dizer para mim que existem elementos, digamos, inconscientes inferiores que estão ali represados e que eventualmente podem vir a atuar. Eu posso aceitar isso até, apesar de que ninguém sabe bem o que é inconsciente, eu até aceito como uma hipótese. O problema é que ele não acredita na hipótese de haver elementos superiores que possam fazer o trabalho de cima para baixo, e não de baixo para cima. No entanto, existem psicologias que são exatamente assim. E eu queria muito recomendar que você, aliás, aqui no CODEP, há muito frequentemente leituras do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, o Viktor Frankl é o anti-Freud, porque o Viktor Frankl diz assim: olha, independentemente do que seja ruim a sua vida, isso tem algum sentido, o sentido está sempre em cima. O problema do Freud é que ele acaba fazendo uma terapia que é autorreferente da própria iniquidade humana, quer dizer, é como se você descesse para aquele pântano e não conseguisse desatolar mais o carro. O problema é deixar aquele negócio para lá e trabalhar de cima para baixo, não de baixo para cima, sempre o contrário. O mal do freudismo está, portanto, na prática, em desconsiderar a existência de um superconsciente que ele acha que não tem de verdade. Quer dizer, ele teoricamente diz que não tem. Vocês compreendem que o que aconteceu aqui nessa história é justamente a criação da possibilidade do superconsciente? Daí é que vocês veem que a história vem num trem meio soturno e meio sombrio. Ela vem num tom até que a Palas Athena aparece, e ela muda completamente o tom e o espírito da peça para um espírito triunfante. Chega no final, sai aquela escolta de mulheres levando as meninas para o seu templo, né, rejubilando-se com aquela coisa. É como se houvesse, é mais ou menos como houve, o que aconteceu quando houve o advento do cristianismo, é mais ou menos equivalente a isso. É uma história maravilhosa essa. Vocês compreendem que é uma das explicações mais geniais, mais poéticas, mais inteligentes sobre o problema da questão humana fundamental, que não é só brigar não é só movimentar os infernos, mas é fazer o acordo com o céu. Que esse é o problema central que é preciso fazer aí. Né? Sair daquele mundo abissal sem o qual nós não vamos ter nenhuma possibilidade de ação. Desculpe, Jurato, estava na sua... Diz o René Guénon que todas as teorias que de alguma maneira produzem malefícios para a humanidade são todas produzidas por judeus distanciados do judaísmo. Diz Freud que o judeu ateu, o judeu não religioso, é o sujeito mais perigoso que tem, diz o René Guénon, porque é o Marx, é o Freud, é o sujeito que é muito inteligente, mas como ele perdeu a referência religiosa, ele produzirá então um sistema de percepção do mundo baseado fora do contexto da estrutura da realidade. Porque o que está escrito aí no Mendes é que o Mendes é o quê?
é esta percepção de que a nossa existência é uma existência tensional entre o céu e a terra. Se você faz uma teoria baseada exclusivamente na terra, a teoria do Marx é de que a vida existe porque o mundo existe porque está todo mundo querendo pegar o sanduíche do outro. Pô, peraí. Vamos, calma, né? É assim que o mundo é? Não é, pô. Então é preciso que você recupere sempre a estrutura da realidade para poder explicar o mundo. Toda vez que aquilo que você teorizou está distante, está em desacordo com a estrutura da realidade, a partir desse momento você começa a errar e os erros que você produz podem ser erros que custam uma fortuna. O Albert Camus diz uma coisa genial, como é que é? Deixa eu ver se consigo lembrar em francês aqui agora. Eu li esses dias. Diz assim, toda ideia errada acaba em sangue. Mas como é sempre o sangue dos outros, então é por isso que todo intelectual acha-se no direito de dizer o que bem entender. Entenderam? É assim, toda a ideia equivocada acaba em sangue, mas como é sempre o sangue dos outros, então todo intelectual moderno acha-se no direito de não ter responsabilidade sobre o que diz, e é por isso então que você pega uma ideia cretina dessas e manda matar 50 milhões de pessoas. Seja uma ideia nazista, seja uma ideia marxista, socialista, o que for. São esses malucos que fazem a desgraça do mundo. Mas por que eles fazem a desgraça do mundo? Porque eles não conseguem compreender a estrutura fundamental da realidade, que é essa estrutura que é estabelecida aí simbolicamente por essa, digamos, mudança de foco entre o mundo do abismo e o mundo do céu. Você tira a justiça do fundo do inferno do Tártaro e a coloca no alto do aerópago, ou seja, coloca na montanha e não coloca mais embaixo. Isso está explícito no quadro, na história, não é preciso nem que a gente pressupor, está escrito lá com todas as letras. Gilberto. Eu acho que você ia comentar sobre isso. Então, isso, então, apenas para terminar, né? Então, qual é a outra conclusão que acontece aí? Olha que coisa bacana que é isso. O que você faz quando você convence as eríneas a serem eumênides? Você retira do ser humano, a perspectiva do remorso, que torna a vida impossível. Remorso torna a vida impossível, você não dorme mais. Tem um filme do Jack Nicholson, chamado Iron Weed. Eu não sei como é que deram aqui o nome em português, que é um filme genial. Ele é um sujeito que é um mendigo. Ele é um mendigo porque quando ele era, antes de ser mendigo, ele era um sujeito assim normal, e ele deixou cair o filho e matou o filho, um bebê. Então, por causa daquele negócio, a vida dessa personagem, não lembro mais o nome, vocês acham por aí nas ocasiões, Iron Weed em inglês. A vida desse sujeito torna-se um inferno absoluto, porque todos os dias da sua vida, cada minutos, ele lembra de ter feito aquilo que ele fez. Qual é a vida possível? Deus não quer que você faça isso? Pelo amor de Deus. Você tem que ter sentimento de culpa, mas culpa não é remorso. Culpa é dizer assim, eu errei de fato, sinceramente aceitar que errou. Mas vai para frente, toca a vida, vai fazer alguma coisa para tentar compensar. Em vez de ficar o resto da vida chorando e tomando um porre todo dia porque você fez uma coisa errada. Não dá para você viver assim? Não dá. Ou seja, a transformação das eríneas em eumênides equivale à transformação do princípio do remorso no princípio da culpa. E o princípio da culpa, então, é tolerável. Agora, tem que sentir culpa. Se você não sente culpa nenhuma, desconfie fortemente de que você deixou de ser um ser humano. Tenha cuidado com você mesmo. A culpa é absolutamente intrínseca à própria existência humana. Não há vida humana sem culpa. Então não é para não ter culpa, não é possível viver sem culpa. Mas o que não pode é transformar a culpa em remorso. Não pode ficar destruindo a sua própria vida porque você cometeu um erro que foi grave. Sei lá, matou alguém num acidente, enfim, o que for. Seja o que for. Você não tem o direito de se entregar às eríneas. É isso que Orestes está querendo dizer quando ele foge. Ele não tem obrigação de se entregar às eríneas. Ele pode sentir culpa, mas remorso não. E esse é o outro componente dessa história que é muito importante e que eu havia esquecido, ainda bem que o Gilberto me lembrou. Orestes, o nome? Boa pergunta, não sei. Tá? É possível que tenha, eu não lembrei de pesquisar isso. Tá? é um nome bonito, né? Lá o
Possivelmente homens, né? Possivelmente homens, né? Mas não faz nenhuma diferença na prática. Né? Veja que a justiça está associada à figura da mulher, né? Não, a justiça se associa à figura da mulher. Tanto é que a representação da justiça como uma mulher vendada, aquela mulher ou é Temis ou é Dick. Às vezes é Temis e às vezes é Dick. Na verdade, essa figura da representação da estátua da justiça é meio ambígua, na verdade. Mas os gregos não tinham ambiguidade com isso. Tem Temis e tem Dick. Temis é mãe de Dick. Quer dizer, Temis é o princípio da justiça como retribuição, que é o princípio da justiça, qualquer justiça. Agora, Dick não. Dick é o princípio da justiça circunstancial, da justiça generosa, em que você tenta entender o que aconteceu. Portanto, só existe civilização quando você casa a justiça com o céu. Porque o casamento da justiça com a terra dá a barbárie. A barbárie, a violência, não é? Dá a barbárie. Todo mundo dando machadada em todo mundo. Que possibilidade humana que é isso? Nenhuma, não é? Não é isso? Sempre lembrar que o samurai é o sujeito que carrega o crisântemo na mão direita, na mão esquerda. Esse é o grande soldado. O soldado maior de todos é esse. O soldado que tem generosidade existencial. Esse será o grande soldado. O soldado cruel e violento, puro e simplesmente, é o bárbaro. Esse sujeito não merece consideração, nem mesmo militar. Bom, pessoal, eu acho que estamos bem na hora, né? Eu queria muito agradecer aqui ao CODEP, a equipe do Leandro, da Denisângela, que fazem aí o trabalho dos bastidores. Muito obrigado. Né? Amanhã de manhã nós vamos fazer aqui um exercício inédito, vocês vão fazer comigo. Amanhã temos o programa Paideia, nós vamos estudar um texto de São Tomás de Aquino sobre educação. E vamos entender um pouco melhor como funcionava o mecanismo de raciocínio, o mecanismo da escolástica. Não percam, amanhã às 8 da manhã, nesse mesmo bate-local, não percam de jeito nenhum Paideia. Por favor, será um prazer tê-los aí. Até lá, né? Obrigado. Então, você gostou? Gostei muito. Que bom, acho, né? E essa história é magnífica. As coisas todas são, né? São histórias tão boas todas. De volta. Coisa aí, ó. Tchau. Você também. Chega mais, viu? Você gravou? Gravamos. Parou, não? Parou, eu perguntando. Hã? Você sabe.